velho. Amém, meu. Amém. Amém, graça e paz, irmãos. Dia atípico hoje, né? Mas para a glória de Deus a gente vai continuar aproveitando o tempo que a gente tem aqui para estar prosseguindo e conhecer esse Senhor. Amém? Os irmãos podem abrir as Bíblias no livro de 1 Pedro. Amém. Carta de 1 Pedro, nós vamos começar do capítulo 2, versículo 9 e o 10 também. Estava ali em fraqueza, começar dando um testemunho, né? Até porque a gente vai falar disso também, que todos nós fomos constituídos sacerdotes na casa do Senhor. Todos nós fazemos parte desse chamado que vem desde Adão. Desde Adão, Deus deseja um povo que o representasse, que o servisse. E hoje nós, como parte da sua igreja, somos privilegiados de fazermos parte do seu testemunho. Eu estava ali em fraqueza, considerando na verdade a mim mesmo, já pensando em retroceder, mas o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Eu quero testemunhar aos irmãos, porque exortar também os irmãos mais novos aqui presentes, que todos vocês, todos nós somos representantes do Senhor e podemos testemunhar dele. E testemunhar é algo, a palavra Senhor tenha misericórdia, mas é algo simples, porque testemunhar do Senhor é simplesmente falar do que, os irmãos entendem quando eu digo simplesmente, falar do que o Senhor Ele fez com você. Aquela mulher samaritana, ela, quando teve aquele encontro com o Senhor, ela chegou naquela aldeia lá e ela contou que Ele revelou tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, Ele revelou. E por esse testemunho, aquela aldeia toda creu no Senhor. E eu estava ali em fraqueza e o Senhor me fez lembrar de Moisés, né? Um homicida que atendeu o chamado do Senhor, vendo a promessa, ele não quis ser filho da filha de Faraó, mas deu passo para servir a esse Deus, e ele comete aquela insanidade ali na força da sua alma, do seu coração. E ele passa, a partir dali, 40 anos no deserto, certamente tendo comunhão com esse Deus, com esse evangelho poderoso. E aquele homem se torna o homem mais manso da face da terra. E o Senhor, Ele ministra ao nosso coração que não tem segredo. O segredo é ir após o Senhor, é caminhar junto com o Senhor. Outros homens também, como Abraão. Abraão caminhou com o Senhor e se tornou santo. A Bíblia diz que Abraão é um amigo de Deus. A gente pode lembrar também de Enoque, que ao caminhar com Deus foi transladado. Então nossa esperança está em Deus. Eu quero reafirmar aqui por essa ministração que eu estou aqui de pé, em fraqueza, em temor, tentando ministrar aos irmãos. A gente vai ter uma palavra de oração, amém? Senhor, nós queremos continuar, Senhor Deus, Tua presença nessa manhã, diante do contexto que estamos passando aqui. Nós queremos Te pedir que o Senhor aquete os nossos corações, nos dê um espírito sensível para ouvir a Tua voz, e continua nos guardando em Ti mesmo, Senhor, na Tua pureza, na Tua simplicidade. Não nos deixa em momento nenhum esquecer de colocarmos a nossa mão no peito e vermos que em nós, em nossa carne, não habita bem algum. Que nossa esperança continue em Ti nessa manhã, que o Senhor possa fazer o que Te apraz por essa palavra, que penso ser direção Tua para ser ministrada. Que o Senhor me guarde, me livre de mim mesmo, que o Senhor possa operar da maneira que apraz o Senhor, para a glória do Teu nome. Ser com todos os irmãos aqui nessa manhã, em nome de Jesus.
Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes a misericórdia. Irmãos, em Romanos, a gente estava na reunião caseira, na última sexta-feira, a gente estava lembrando ali daqueles capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, onde Paulo ele revela o coração de amor de Deus pelaquela nação eleita. E ali vai ter um versículo que vai dizer que os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis. E ali também, na verdade, aqueles escritos ali é para ministrar a igreja, porque, como está lá escrito também, Deus em parte endureceu o coração de Israel, para que eles não pudessem crer que o fim da lei era Cristo, que tudo aquilo que foi dado através de Moisés se cumpriu, está se cumprindo hoje na vida da igreja. E Moisés, o apóstolo Paulo, ele traz está no Romanos 10, 20, acho que é uma citação de Moisés, diz que ele foi achado por aqueles que não buscavam, e ele se manifestou àqueles que não tinham interesse e não perguntavam por eles. Eu quero ir além, queria chamar os irmãos para ler também lá. Pode deixar marcado aí que a gente vai voltar. A gente vai lá em Romanos. A gente vai ler alguns versículos aqui, para não ficar nas minhas palavras. Porque de fato a misericórdia de Deus, nós encontramos misericórdia, como nós louvamos hoje, né? De ambos os povos, Deus fez um único povo. A nação de Israel, ela vai ser restaurada quando Cristo vier. Eles vão reconhecer que Ele foi o Messias, que foi Ele aqueles que eles crucificaram. E é pesaroso, irmãos, porque eles vão se arrepender. A gente estava lembrando lá na sexta-feira, eles vão se arrepender por eles não ter recebido a Jesus. E também vão se arrepender porque eles vão eleger o anticristo, irmãos. Mas o Senhor, Ele tem uma passagem aqui também que Ele vai dizer que quão insondáveis, né, são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E tiro por mim, eu fico assim, às vezes, Senhor, por que tamanha misericórdia? Que vai dizer, por que não quer, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado. A gente sabe que Deus, Ele deu a promessa lá a Abraão de que a sua descendência seria numerosa, que seria maior do que as estrelas do céu, falando de nós, irmãos, e maior do que as estrelas, mais numerosa do que a areia da praia, né, do mar. Eu parei aí, me ajude. Que versículo? Veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tem um número aí no coração de Deus, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, olha aí, irmãos, nós éramos desobedientes a Deus,
Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então nós lemos que nós fazemos parte desse chamado. Nós vimos aqui que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a gente ministrasse, desse testemunho das suas virtudes. E nós temos meditado aqui nesses últimos domingos aí a respeito desse chamado, né, que é comum a todos os santos. Deus, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E o sacerdócio, nós sabemos que um dia ele pertenceu a uma tribo, né? Ele pertenceu a uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Inicia ali, quando Deus ele vai resgatar, através dessa figura de Cristo, o seu povo ali no Egito, né? Uma representação do mundo. Ele usa Moisés naquela experiência. E desde quando Deus ele conduz Moisés ali, Deus ele manda Moisés dar o recado a Faraó, manifestar aqueles sinais, e quase todos os sinais, se os irmãos quiserem verificar, está em Êxodo, nos primeiros capítulos de Êxodo. Moisés disse que era para Faraó libertar o povo, para que o povo servisse a Deus. Então esse chamado é claro. A gente viu aqui em Apocalipse, primeiro capítulo de Apocalipse, perdão, irmão. Versículos 5 e 6, se eu não estiver enganado, que Jesus, né, a fiel testemunha, que Ele nos amou e pelo seu sangue Ele nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o Pai. Então esse chamado é comum a todos e inicialmente começa por Moisés, mas essa não era a proposta de Deus, né? Deus, quando Moisés ele vai ter ali no Monte Sinai, a gente vai ler o versículo para não ficar nas minhas passagens, os irmãos vão entender o que melhor. Só achar aqui. Irmãos, tenham paciência. Êxodo. Eita, Deus sumiu aqui. 19, irmãos. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte, Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, serei como um tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Irmãos, depois daqui, Moisés, ao chegar naquele povo que era numeroso, imagine a situação ali de Moisés. Moisés ele dá esse recado de Deus ao povo e diz que era para o povo se consagrar, se separar durante 2 dias, que no terceiro dia Deus iria descer ali sobre aquele monte e ia falar diretamente com o povo. Esse era o desejo de Deus, né? E assim o povo fez. Deus mandou que ele delimitasse aquele monte, que até um animal se tocasse no monte diante da presença santa do Senhor, o animal iria morrer.
E quando esse fenômeno terrível aconteceu, na Bíblia ele vai dizer que o monte ele fumegava e tremia, Deus falava de um trovão, e havia vozes, havia som de... Esqueci o nome do instrumento agora. Eu sei que foi algo terrível que o povo, desesperadamente, povo corrupto, pecador, igual a nós, não resistiu àquela presença de Deus e disse a Moisés: Moisés, vai entre tu e Deus, e o que ele te disser, nós faremos, né? O povo fez essa aliança com Deus. E não muito distante, resumidamente, Moisés tem com Deus, e Moisés recebe, precisa passar ali 40 dias ali, diante de Deus em jejum, e ele recebe todo o mandamento, né? Toda a lei. Deus dá aquele projeto do tabernáculo a Moisés, né? Com seus utensílios, com tudo aquilo que era necessário para que o povo de Deus servisse a Deus. E ao passar esse período, o povo de Deus que disse que iria fazer que tudo que Deus dissesse, Deus manda que Moisés descesse, que o povo havia feito um bezerro de ouro, e o povo estava lá adorando, instituindo esse bezerro como seu Deus. E Arão, diferente de Moisés, que também Arão foi dado por Deus para também ser um sacerdote, auxiliar Moisés, mas Arão não tinha o coração dele trabalhado ainda. Moisés tinha passado 40 anos no deserto e estava apto, em fraqueza, em total dependência de Deus, poder servir esse Deus. E Arão, diferente disso, Arão foi no engodo do povo e estava ali naquela situação, mente a Moisés, dizendo que simplesmente o povo deu ouro a ele, ele jogou no fogo e saiu aquele bezerro. A gente é terrível. Enfim, irmãos, mais um testemunho para testificar que não teria esperança para nós fora do Evangelho. O Evangelho de fato é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos justificados pela fé, né? Obra nenhuma que fazemos com esse chamado de servir a Deus, obra nenhuma que fazemos vai nos justificar diante de Deus, mas justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, né, e podemos andar na sua presença. E Deus, ele vai trabalhar em nossos corações de maneira que sejamos agradáveis a Ele, possamos cumprir em Cristo esse chamado de servir a Deus. Os irmãos podem abrir no capítulo anterior, versículo 22 e 23. É outro chamado comum também a todos os santos. Pois nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade. O irmão orou aqui, ele disse que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 17. Antes disso, o Senhor diz assim: se minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é simplesmente você crer que se o Filho libertar, pura e simplesmente você vai ser livre, não. Porque você precisa pagar o preço, você precisa guardar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para que todos nós possamos ser livres. E aqui está dizendo: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Irmãos, do que Pedro está falando, de novo eu volto a repetir, Pedro está falando da experiência dele mesmo, mas nós sabemos que a natureza humana ela é comum a todos nós. E se nós não tivermos um coração purificado, o nosso amor vai ser fingido, irmãos. Nosso amor fraternal, infelizmente é uma palavra dura, mas é puro fingimento. Pedro, ele experimentou isso com o próprio Senhor, imagine. Ele descobriu diante do próprio Senhor que o amor que ele tinha era um amor fingido, porque ele estava com seu coração, vivendo no seu coração, que a Bíblia vai dizer que não existe mais nada terrível e corrupto do que o coração, enganoso do que o coração humano.
E aqui vai dizer: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto, isso aqui a gente vai passar. Então, irmãos, Deus, ele como está lá em Efésios, ele quer nos lavar, né, pela sua palavra. Ele quer tirar toda a sujeira do nosso coração. Mas que sujeira tem no nosso coração? O Senhor perdoou os nossos pecados, certas práticas, pelo seu sangue Ele nos libertou, né? Ele nos comprou, Ele pagou alto preço. A gente tem que estar sempre lembrando dessa verdade que, não sei se essa profecia foi de Isaías, mas diz que Ele nos viu, nós somos frutos do seu penoso trabalho, somos sua porção e sua satisfação. Mas antes disso, irmãos, Ele quis cumprir uma vontade. Ele nos viu sim, Ele se alegrou. Mas antes disso, Ele orou, Ele como homem, tudo padeceu no seu espírito, na sua alma e no corpo. Ele orou a Deus para que tirasse aquele cálice, mas que não fosse feito segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus. E o nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus, novamente eu repito, não se engane. E a gente precisa ver o que tem no nosso coração, e a palavra em si, ela não é suficiente na experiência aqui dos apóstolos, na nossa própria experiência. Deus, Ele vai nos conduzir por um caminho. A Bíblia vai dizer que os planos e os caminhos de Deus são mais elevados do que o nosso, e o caminho de Deus é estreito. E Ele tem um objetivo nessas aflições que são comuns a todos os santos, que o apóstolo Pedro ele fala aqui na sua carta. A gente vai ler, a gente viu aqui a experiência de alguns homens, irmãos. A gente viu a experiência de Jonas, Aurélio compartilhou. Jonas, um profeta, né? Um profeta, um homem que tinha dom. Lembrando também que a questão do dom não tem nada a ver com maturidade, com caráter. A gente lembra daqueles irmãos lá de Corintos que eram carnais, apesar dos dons. E Jonas, ele tinha aquele dom, ele teve o chamado. E Jonas, como Pedro, assim, guardando a devida proporção, ele não fez questão de esconder seu coração a Deus. Ele mostrou que ele não tinha misericórdia, que ele era indisposto a perdoar, que ele não queria amar aquele povo terrível. E Deus não desistiu dele. Esse é um exemplo, mas existe o exemplo de Jó. A gente vai ver algumas passagens aqui do livro de Jó, se assim o tempo nos permitir. Que Jó, pelo próprio testemunho de Deus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você trazer para o escrito de Tiago, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é essa, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, cuidar dos necessitados e se manter incontaminado, separado do mundo. Naquela época, Jó conseguiu cumprir a religião pura, evidentemente não como a nova aliança, como condiz a nova aliança, mas o testemunho que Deus dá é aquele. Mas Jó não sabia o que estava no seu coração. As pessoas ao redor de Jó não sabiam o que estava no coração de Jó. E Jó era um homem respeitado. Jó era um homem que tinha dignidade entre dos mais novos. Aí eu lembro de Eliseu, de engateando a caducando. Todo mundo tinha respeito a Jó. E precisou acontecer aquela situação na vida toda de Jó para que o coração de Jó fosse revelado, e ali foi visto que ele era um homem que tinha justiça própria, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem autopiedoso, dentre todas as demais características que um coração terrível pode ter. Jó carregava tudo isso com ele, e ele precisou passar por aquela aflição para que o cativeiro dele fosse restaurado, né?
E isso é comum à vida de todos nós. O Senhor lhe disse que no mundo teríamos aflições, mas que nele nós iríamos vencer, né? Só nele nós iríamos vencer. E a gente vai ler aqui que a gente precisa alcançar esse estágio. Eu vou ler a partir do 6. Nós lemos aqui na semana passada o início aqui. Está dizendo assim: portanto, nessa verdade exultais, se alegrais. E que verdade é essa? Paulo ele diz aqui no início, aqui, resumidamente, que nós fomos escolhidos, né, em conformidade, pela obra santificadora do Espírito, né, nós fomos chamados para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. E ao sermos regenerados, né, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos uma esperança viva, né? Nosso Senhor, Ele vive, nossa esperança é Ele, e essa esperança é viva. No versículo 4 ele vai dizer que essa esperança é uma herança preservada nos céus, e que ela vai ser manifesta na chegada, na vinda do Senhor, né? Que irá se manifestar uma salvação. E a gente lembrou aqui que é diferente de ser regenerado, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é o penhor da nossa herança. Nós vimos isso aqui também. Mas há uma salvação que vai ser manifesta. Acho que, não sei se foi esse louvor, mas nós cantamos aqui algo parecido, que pelo sangue do Cordeiro, né, Ele comprou gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus, está em Apocalipse isso, Ele instituiu reino e sacerdotes que reinarão sobre toda a terra. Antes que a Nova Jerusalém, antes que essa terra aqui, Pedro também ele vai dizer na sua segunda carta, que essa terra e esses céus estão reservados para ser consumidos pelo fogo, né? E antes que isso aconteça, antes que a Nova Jerusalém ela desça dos céus, vai haver um reino de 1000 anos. E essa salvação ela está totalmente ligada à participação dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, a esse período de 1000 anos, né? E aqui a gente vai dar sequência. Nessa verdade exultais, de novo lembro que o nosso olhar não é a promessa em si, o nosso olhar é o amor de Deus que foi revelado, é o preço que não foi ouro, nem prata, nem pedra preciosa que o Senhor pagou, mas foi o Cordeiro Imaculado de Deus, o Filho de Deus, que em tudo agradou o Pai, que pagou esse preço por nós. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso olhar. Ele que nos deu essa fé e Ele que vai consumar essa fé, Ele que vai estar desenvolvendo essa fé. E o nosso olhar é Ele, mas nós temos essa esperança, né? Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. No 8, portanto, estáis realizando o alvo da vossa fé. Qual é, irmãos? A salvação da vossa alma. Então, irmãos, o Senhor hoje Ele está trabalhando, Ele está, pelo seu Espírito Santo de Deus, Ele está conduzindo o seu povo a passar por essas aflições que são necessárias. A gente vai ler alguns versículos aqui, porque a nossa fé ela está sendo, como eu lembrei, né, aperfeiçoada, desenvolvida. E quando somos provados, a nossa reação às nossas provações, aquilo que vem no nosso pensamento, os sentimentos que são produzidos a partir daí, melhor explicando, como reagimos, né? Porque como vamos agir, nós ainda conseguimos planejar, mas como nós reagimos em devidas situações, vai revelar o nível da nossa fé, né? E o nível da nossa fé, por outro lado, também vai revelar a condição da nossa alma. Um está ligado ao outro. E o Senhor, Ele quer trabalhar
e ele trabalha naqueles que permitem. A gente viu aqui o exemplo. O apóstolo Paulo, ele disse que, dentre várias passagens que ele fala de não considerar a vida dele importante para ele mesmo, ele disse que ele esmurrava o seu próprio corpo e se subjugava à servidão, porque mesmo pregando para muitos, ele corria o risco de não alcançar essa salvação. Então os irmãos olhem, e ele alcançou, né? Os apóstolos alcançaram. Pedro, ao ser transformado, Pedro que negou Jesus, a gente sabe a experiência de Pedro, a gente viu esse exemplo aqui também de Pedro. Pedro, ao ter sua mente transformada, a mente transformada de Pedro cogitava nas coisas desse mundo, e a gente viu aqui que pensar em conformidade com o mundo, cogitar nas coisas do mundo, é uma pedra de tropeço, tanto para nós, quanto para o Senhor, quanto para os nossos irmãos. E ele, ao ser transformado, Pedro seguiu, foi após o Senhor, e aí sim, a palavra que ele proferiu, ele foi provado, ele foi aprovado. Pedro foi crucificado. Alguns irmãos dizem que até de cabeça para baixo, ele se considerou indigno de ser crucificado como o próprio Senhor. E o apóstolo Paulo, na sua experiência de fé também, é um padrão de fé, irmãos, é alto, mas esse é o nosso chamado. Em Gálatas 2, capítulo 20, os irmãos podem conferir aí, por favor, se eu não estiver enganado. O apóstolo Paulo, ele ao incentivar, exortar os irmãos a permanecerem na graça, né? Ele alegando que a graça era altamente suficiente em detrimento à lei. Ele diz lá que ele estava crucificado com Cristo, e a vida que ele vivia no corpo, ele vivia pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Então é essa fé, irmãos. Não é como nós vimos aqui, todos nós recebemos uma fé comum, uma fé inicial, mas é essa fé que nós precisamos nos submeter ao Senhor e alcançar, né, esse padrão. Porque ele pôde dizer que o que restava a ele era a coroa, né? A coroa está ligada a esse prêmio. A obra que nós fazemos, o sacrifício que nós fazemos, agradáveis a Deus em Cristo Jesus, vai nos render um galardão. A salvação em nada tem a ver com obra, mas as obras que o Senhor predestinou para que nós andássemos, ela vai gerar a nós um galardão, e o galardão, isso é uma verdade clara no meio da maioria do meio dos nossos irmãos. O galardão é esse reino, e esse reino é tomado por esforço, né? E o Senhor, ele vai trabalhar, porque o Senhor, ele tem caminho nas tormentas, né? A gente vai passar para o livro de Jó. O tempo ali já foi. Capítulo 36. Perdão, irmãos, antes a gente deixa aí no capítulo 36, se os irmãos já abriram, a gente vai ler um versículo que está em Deuteronômio. Se os irmãos não quiserem abrir, eu posso ler aqui, depois os irmãos podem anotar e conferir. Deuteronômio 8:2. Aqui Moisés, ele está prestes a se despedir do povo, que ele não adentrou a promessa. Os irmãos conhecem a história. Ele está para chegar na terra prometida, né, na plenitude de Cristo, que era Canaã. Esse é o nosso alvo também, nós podemos desfrutar. Foi lembrado aqui nessa manhã que nós, em meio a esse deserto que estamos vivendo, nós podemos desfrutar da plenitude de Cristo. Desfrutar, porque nele temos tudo o que nós precisamos. Ele vai dizer: traze sempre viva em tua memória, depois que vocês chegarem lá, que o Senhor receber a promessa, a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Para quê, irmãos? Precisamos ser humildes, né? Para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. O deserto é para quê? Deus sabe o que está no nosso coração, mas nós não sabemos o que está no nosso coração, né? Se estava decidido a obedecer seus mandamentos ou não.
3: Ele te humilhou, fez que se sentisse fome e te alimentou com maná. Nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que no deserto, 16, que no deserto se sustentou com maná, que teus antepassados não conheciam, para te humilhar de novo, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti. Essa é a vontade de Deus, ou antes ou durante das provações, nós vimos aqui que a nossa alma ela precisa ser salva. A Mito lembrou desse feito aqui, que nós tínhamos uma alma. Jesus ele tinha uma alma, Adão era uma alma perfeita, e depois do pecado, Adão foi enganado, trazendo essa passagem que Eva foi enganada, Adão quis comer, né? E o que Satanás disse é que seriam deuses, seriam como Deus, vocês serão como Deus. E de lá para cá, a nossa alma se tornou nosso Deus. Ela é terrível, ela não vai desistir. Se não tivermos de fato uma vida de submissão à vontade de Deus, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, de estarmos nos alimentando da palavra de Deus, para que por ela vivamos, essa alma ela vai ganhar essa batalha que é constante. E eu lembro aqui do capítulo 6 do Evangelho de João, né? Talvez um dos discursos mais duros do Senhor. O Senhor estava dizendo dessa realidade que lembramos aqui, não falando do físico, não falando do material, do natural, mas Ele disse que quem não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com Ele. E muitos abandonaram. E Pedro, mais uma vez Pedro, ele passa à frente, ao ser questionado, todos os discípulos ali, se não iriam abandonar o Senhor. Pedro diz, para quem, né? Esse lugar é uma pessoa, né? Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E ele permaneceu, e ele pôde comer e beber do Senhor, e pelo Senhor ele viveu. Porque senão, irmãos, vai ser impossível para nós. Na verdade, eu não vou ler o que eu separei do livro de Jó aqui, em virtude do tempo. Se for da vontade do Senhor, a gente continua, mas a gente pode voltar rapidamente lá para a carta de Pedro. A gente avança um pouco aqui e conclui. Que a gente vai ver lá em Jó, irmãos, qual foi o efeito, né, da aflição ali. O que foi que Jó, como Jó foi restaurado, e o que fica para nós, né? Para que de repente nas provações a gente possa cingir a nossa mente, colocar a nossa mente no Espírito, porque Romanos vai dizer que uma mente posta no Espírito é vida e paz, mas uma mente posta na carne é morte. Então, pela misericórdia, pela graça do Senhor, a gente pode... Não há nenhum impedimento, né, para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne, né? Eu li o 1 até o 6, 9, 2... Só um momento, me perdoe, os irmãos. 1 ao 3. E aí vai dizer no 4, né? No 3 vai dizer assim, vamos ler de novo. Portanto, livrando de toda a malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescer por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Irmão, se o Espírito Santo de Deus iluminou seu entendimento, você pôde crer nessa verdade, reconhecendo que você é um pecador, você já provou que Deus é bom, e você precisa agora dar continuidade a esse processo, porque a Bíblia está dizendo aqui que a palavra, está comparando a palavra. Antes a palavra era como uma semente incorruptível, né? Essa semente é Cristo. Nós fomos nascidos, primeiro capítulo do Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai detalhar bem essa questão, né?
de sermos nascidos dessa semente incorruptível que é Cristo, e depois de nascido nós temos que... Ele muda aqui agora do vegetal para o animal e está dizendo, comparando que a palavra de Deus é como leite, irmãos. E todo recém-nascido se alimenta de leite. Se você nasceu hoje, ou se você nasceu há 30 anos e você negligenciou esse chamado, infelizmente há palavras que você não vai poder compreender, o Senhor não vai poder avançar em sua vida, o Senhor não vai ter caminho para que sua alma seja salva, porque a criança, ela para ser nutrida, ela tem que se alimentar da palavra de fundamento que o Senhor tem reservada para todos os seus filhos, para que por ela possais crescer, e à medida que o Espírito vai nos conduzindo pelos seus caminhos de aflição, a gente vai sendo livre de tudo isso aí que há em nós, né? Pedro está dando testemunho dele no 2. Portanto, livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, felizmente tem no nosso meio. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Servir a Deus é um grande privilégio, irmãos. Já estou concluindo aqui. O tempo está finalizando. Como eu estava lembrando, o serviço a Deus, ele era limitado a um espaço, inicialmente ali no tabernáculo, os irmãos conhecem a história. Depois, Deus escolhe Israel, especificamente Jerusalém, para ser o lugar onde o seu nome habitasse, a menina dos olhos do Senhor. E em todo esse processo, apenas uma tribo das 12 tribos tinha esse privilégio de poder adentrar os santos dos santos, de poder oferecer todos aqueles sacrifícios a Deus, todas aquelas figuras da realidade que hoje nós podemos fazer, porque o sumo sacerdócio, ele ascendeu aos céus, a sua carne, ele rasgou o véu, não tem mais separação. E o sacerdócio é universal, o sacerdócio é de todos os santos. Existem irmãos que não têm acesso a esse conhecimento, irmãos. A reforma protestante foi um avanço grandioso, que nós não podemos abrir mão disso, né? Evidentemente que ao longo da história Deus preservou o seu testemunho, mas a corrupção era grande e isso reflete até hoje. Existe ainda a relação entre clérigos e leigos, existe essa separação, existe ainda o lugar que o povo de Deus, por falta de visão, entende que é santo, entende que não é para todo mundo. E hoje eu e você, do mais novo ao mais velho, podemos ter esse privilégio de atendermos esse chamado de servir a Deus e continuar olhando para Ele, porque a nossa fé, tirando por mim, a minha fé é rasa. É isso aí, vamos, se o Senhor permitir, a gente dá sequência na próxima semana. Chegou o horário aí, vamos orar. E que o Senhor nos ajude, né? A de fato estarmos ouvindo o que o Espírito tem dito à igreja. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã uma vez mais agradecer a Ti por esse tempo, por esse privilégio, Senhor Deus, de lembrarmos da Tua obra perfeita que foi consumada. Obrigado porque em Ti nós somos mais do que vencedores, em Ti está a nossa esperança é viva, e em Ti nós queremos permanecer, por Ti nós queremos viver, para que Teu nome seja glorificado, e que o Senhor possa vir em breve buscar a Tua noiva, cumprir o Teu juízo, Senhor Deus, acabar com todo esse tormento, toda essa dor que existe nesse planeta. Te louvamos porque as aflições do tempo presente não hão de comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Te louvamos por esse chamado de participarmos da Tua glória, de sermos esse corpo coletivo, por entendermos que o chamado é para todos e que o Senhor quer operar por meio de todos, para a glória do Teu precioso nome. Nos ajude a entender, Senhor, em nome de Jesus.